Pessoal, o único jeito de se livrar de uma culpa ou mesmo de vários sentimentos ruins que podem tornar o nosso coração é acionando o perdão. Porém, essa ação pode ser muito difícil e exige demais da gente. Quais os benefícios do perdão? Como conseguir perdoar alguém? Hoje, a psicóloga Juliana Meneghello conversa com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Tá bom, Cleide? Tô bem. Vamos sentar. E hoje, ó, tem artesanato. Você já viu que coisa linda? Lindos. Eu tava dando uma olhada ali. Quando eu cheguei, tá lindo mesmo. É a uma arte, obra né? de arte. É uma É a obra de arte arte e é o talento. Exatamente. É, e cada um tem o mesmo, né? Qual que é o seu Tem. talento? Cleide, eu tenho descoberto cada vez mais alguns talentos, Olha, sabe? que maravilha! Porque eu falo que, assim, isso é treinável. Nós devemos treinar. Porque a pessoa, uma coisa é a pessoa nascer com um dom, outra coisa é a pessoa criar habilidades. Sim. Né? E muitas pessoas não se veem capacitadas, uma vez que elas nunca nem buscaram essas novas habilidades. Isso é tão interessante porque é treino. É treino? É treino. Dançar, por exemplo, Inclusive, né? já existem estudos até comprovando que o próprio dom, que antes era tido como algo inato, também pode ser cultivado, né? Ó. Então, é bem interessante essa questão. Mas eu gosto de trabalhos manuais também. Já fiz cursos de velas, aquelas velas aromáticas, decorativas também, né? Muito linda. É uma terapia, né? É uma terapia ocupacional. É verdade. Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje, que é o perdão. O que é o perdão para a psicologia? O perdão é a libertação de várias doenças. Tanto emocionais como físicas também, Cleide. Porque a gente entende que a pessoa que tem dificuldade em liberar o perdão, já existe vários estudos que comprovam isso, são pessoas que desencadeiam mais facilmente doenças como problemas cardíacos, Olha, problemas úlcera, problemas gastrointestinais, né? A própria depressão, miomas. meu Deus. E até tumores. É muito comum, Cleide, quando a gente fala de perdão e as doenças psicossomáticas, falar sobre o câncer. Sim. Porque o que acontece? Quando a pessoa tem dificuldade em perdoar, o perdão ele está sempre associado com algo que remete à mágoa. E a pessoa que guarda mágoa de forma muito intensa ali, por um período longo de tempo, a gente começa a compreender que o organismo, né, dela não está num funcionamento de qualidade. É uma pessoa que está liberando o tempo todo toxinas para o seu organismo. Então, existem estudos que mostram, e de forma mais detalhada, o que acontece no organismo de uma pessoa que não consegue liberar o perdão. E o corpo fala. Então, assim, com o tempo, mais cedo ou mais tarde, as doenças vão se manifestar. Essas doenças que eu citei são as mais comuns para aquelas pessoas que têm dificuldade de liberar o perdão. Perdão é perder a dor? Perdão é perder a dor. Inclusive, eu falo que Deus é tão maravilhoso, quando a gente fala do perdão, é a única coisa que existe, Cleide, porque o nosso cérebro ele é atemporal. Quando eu lembro de algo do passado, eu remeto às emoções daquilo que eu estou lembrando. Meu cérebro não sabe se eu estou vivendo novamente ou se eu estou só lembrando. Então, você concorda que quando eu lembro de algo e vem a emoção junto, é como se eu tivesse, se for algo que me remete à mágoa, é como se eu estivesse liberando só de lembrar, como se eu estivesse liberando naquele momento ali as mesmas toxinas de quando eu vivi aquilo que me trouxe muita mágoa. Toxinas para você ficar tóxico. Exatamente, toxinas do organismo mesmo, sim. porque vai matando as células. E se a gente for falar do câncer, o câncer de forma bem leiga e resumida nada mais é do que a falta de oxigenação das células. Entendeu? Então, o sentimento, a emoção mágoa remete ao câncer, porque tira o oxigênio das células. Por conta da liberação dessas toxinas no organismo, né? E quando a gente fala do perdão, nós estamos mencionando aqui, como você colocou, é a única coisa que existe, Cleide, que quando a gente lembra, não remete mais à dor, não remete mais à mágoa. Aí é libertação. Aí é libertação, por isso que eu falo, perdoar é libertador, porque a gente se livra
desse peso da mágoa, rancor, às vezes até raiva, ódio, né? Então, assim, é extremamente necessário perdoar. Mas por que é tão difícil? Porque geralmente a pessoa entende que ao perdoar aquele que a feriu, aquele que a magoou, ela está concordando. Ou que ela está dando razão para o outro, como se ela tivesse que dar o braço a torcer. Não é isso. É o quê? É a pessoa, a maior beneficiada é ela mesma. É a pessoa compreender que aquele outro que a magoou, que a feriu, ele teve os seus porquês, independente se é por conta de um transtorno que a pessoa tenha, ou se é por conta de um comportamento que ela não teve habilidade para lidar, que ainda não trabalhou essa habilidade, agiu por impulso, agrediu ela. Então, assim, sempre existe, Cleide, os porquês, sabe? Perdoar não é concordar. Não mesmo. Nem dar razão para o outro para o que o outro fez. E nem faz de você uma pessoa fraca. De jeito nenhum, pelo contrário. Porque quando eu aprendo a liberar o perdão, Cleide, eu acredito que não existe algo que comprove maior, assim, dessa atitude de imperdoar do que a maturidade emocional e espiritual da pessoa. Então, em nenhuma hipótese é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de força, de maturidade emocional, espiritual. A gente ouve muito certas expressões que a gente, como religioso, a gente sabe muito bem o que é Deus na vida da gente. E as pessoas, quando elas são magoadas, são feridas... Eu ouvi até isso agora, essa semana mesmo, que a pessoa estava muito chateada. Ela falou, mas a mão de Deus há de vingar. Eu falei, opa! A mão de Deus há de pesar. Eu falei, nossa! Que coisa forte! E desde quando? Deus é amor, menina! Exatamente. Não é? Muitas pessoas... Elas transferem. Muitas pessoas acabam criando falas, Cleide, que nada mais do que são, assim, reflexo dos seus pensamentos, né? Da sua falta, da busca ali do conhecimento, do autoconhecimento também. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do auto-perdão, é mais difícil ainda. Nossa, esse é difícil. Porque a pessoa, além dela ter que se perdoar, ela vai ter que começar... Ela internaliza o quê? Que ela errou. Ela tem que assumir que ela errou em algo para ela se perdoar. E é muito difícil, porque nós não gostamos de errar. E mesmo porque quando você erra, você não se perdoa porque aquilo para você fica reverberando e fica vai e volta, vai e volta, vai e volta. E parece assim, não, eu vou me torturar. Eu me torturando assim, parece que eu vou ficar melhor, mas não fica, né? Dá uma falsa sensação de alívio, mas a gente sabe que isso não acaba nunca. É uma coisa sem fim. Essa autopunição, autodepreciação, né? O sentimento de culpa que nós falamos no outro momento aqui, no programa. Então, assim, remete ao passado, é algo que a pessoa fez. Não tem como voltar atrás. Ela ficar se culpando e se autopunindo é como se ela estivesse se mantendo, tentando ali buscar o tempo todo o controle de algo que ela não tem controle, porque já faz parte do passado. Então, o que adianta? Só vai piorar as coisas. E outra, Cleide, impossibilita. É zero possibilidades de ela vir a mudar. Porque quando ela se prende na culpa por ela ter feito algo e tem dificuldade de se perdoar, você concorda que é aquela pessoa que ela possivelmente ela não vai mudar o padrão de comportamento dela. Vai repetir, a tendência é repetir. Muitas vezes ela até cai no rótulo. Por isso que eu falo, o reconhecimento é um dos passos para o auto-perdão. Buscar os motivos. Por que eu agi daquela forma? Por que eu feri quem eu amo? Por que eu agi dessa maneira? Porque quando a pessoa encontra o motivo, pode ser qualquer um. Porque eu já fui ferida, então por isso que eu feri pessoas, feridas ferem pessoas. Então eu feri a pessoa que eu amo porque eu já fui ferida no passado e eu não sei fazer diferente, sabe? Não, eu posso fazer diferente. Eu vou buscar, pelo meu autoconhecimento, maneiras de eu fazer diferente da próxima vez.
Aí entra aquela questão, né? Eu sempre falo, o melhor pedido de desculpa é a mudança de comportamento, porque não adianta ficar só pedindo desculpa para o outro e para si mesmo e continuar emitindo o mesmo comportamento. É o padrão, né? O padrão vai se repetir. Então, assim, quando a gente se conhece, que a gente se dá essa chance de mudar, a gente já tira a culpa de lado. É onde entra o segundo passo, que é a autorresponsabilidade. Eu errei. Tem como consertar? Tem. Então, por onde que eu vou começar? Só de eu pensar assim, de eu fazer essa reflexão, eu já deixo de ficar me punindo. Eu saio do papel de vítima, porque o papel de vitimização nessa situação também gera paralisação, Cleide. A pessoa fica paralisada. Então, eu falo assim, os erros, eles devem servir para nós como aprendizado e não como uma prisão. Eu não posso me aprisionar num erro e eu me rotular. Eu sou assim, vou morrer assim. Não, nós somos mutáveis, nós somos seres humanos, estamos em constante processo de mudança. E a pessoa, quando ela não se perdoa e fica com essa coisa ruminando na cabeça, né? Fica. Ela pode se prejudicar nas relações... Total. De trabalho. Em todas as áreas. Todas as áreas. Em todas as áreas, Cleide. Por quê? Porque sempre vai existir um padrão de comportamento autopunitivo, de autodepreciação. Mesmo que inconscientemente. E o outro percebe? E o outro percebe. Às vezes não, porque às vezes, dependendo da busca do conhecimento e autoconhecimento do outro, talvez passe imperceptível. Só que vai virar um conflito em todas as relações. Nossa, que vida ruim. Que vida ruim, fica pesado. Fica. Porque assim, aquela pessoa, e ela sempre vai recorrer em algo, comportamentos autodestrutivos mesmo, sabe, Cleide? Aí tem aquelas pessoas que vão buscar o álcool, tem outras que vão... A compulsão, a própria compulsão alimentar, né, que é um dos meus nichos lá, eu falo muito isso para as minhas mentoradas. Falo assim, o comer compulsivo também é um ato de autoagressão. É um ato de autopunição, inconscientemente, mas é. É uma forma da pessoa se autodestruir. É verdade. Agora me conta aqui, qual que é a importância, nós estamos falando aqui dessa importância, né, de se perdoar e tudo mais. Agora, a culpa que as pessoas têm, principalmente as mães. As mães parece que já nascem assim. Então, tem um jeito que eu cuido, que eu crio meu filho. Mais alguma coisa eu fiz que eu não me perdoo de jeito nenhum. É signo da mãe? Não. Na verdade, Cleide, esse seria um outro passo, porque tem passos, tá, Cleide, para a gente trabalhar o auto-perdão. O primeiro deles é a pessoa identificar a causa, como eu disse. O segundo é praticar a autorresponsabilidade. E vale até anotar? Vale, se vale, eu falo muito isso, falo, gente, registra, anota. A melhor maneira da gente se conhecer, Cleide, é a gente fazer anotação. Dever de casa. Nós devemos fazer registro. Quando a gente anota, já foi comprovado também que o nosso cérebro, ele assimila melhor tudo aquilo que está sendo projetado na folha, no papel. Para mim funciona assim. No papel, sabe? Então, assim, nesse caso da mãe que você está colocando, um dos passos que entraria aí, que é fundamental para a liberação do auto-perdão, é a pessoa aceitar que ela é falha, que ela erra, que ela é humana. É onde eu falei, né? Um dos motivos do auto-perdão, da dificuldade do auto-perdão, é a dificuldade da pessoa reconhecer que ela errou, que ela falhou. E quando se trata de mãe, é pior, porque ali é a relação dela com o serzinho ali que ela mais ama no mundo. Que às vezes ela faz algo e ela vai se punir para o resto da vida, ela vai lembrar daquele ocorrido, do que ela fez. Mas a partir do momento que ela começa a treinar, porque tudo é treino, Cleide, tudo é treino mental. Por isso que eu falo, tudo começa na mente. A partir do momento que ela treina, que ela é uma mãe, que ela é um ser humano falho, que ela vai errar, e não foi só aquela vez, ela vai errar outras vezes também, mas que ela tenha consciência que ela pode aprender com seus erros e não se aprisionar a eles. Eu sou assim, mais uma vez eu cometi esse erro com meu filho, então significa que eu vou morrer assim, eu sempre vou ser uma mãe má, uma mãe que não tem consciência de como lidar com o seu próprio filho, e ela vai ficar naquele autoflagelo a vida toda, naquela autopunição, com sentimento de culpa. Não, ela pode começar a pensar diferente.
Eu errei. Como que eu posso fazer da próxima vez? Para ser uma mãe mais assertiva, uma mãe mais amável, para lidar da melhor forma possível. E se eu como mãe fiz alguma coisa errada, que eu tô me punindo, e se eu começar a colocar, gente, mas olha aqui isso de bom que eu faço. Olha o meu comportamento, Isso. olha como eu sou agradável com ele, Exato. olha como eu estou disposta para ele ou para ela. Exatamente. Né? Isso ameniza? Ameniza, porque é uma estratégia também, porque muitas pessoas tendem a focar, Cleide, principalmente quando são pessoas que se cobram muito, pessoas muito ansiosas, perfeccionistas, elas tendem a focar muito no que elas fazem de errado. É claro isso nos meus grupos de WhatsApp, porque, assim, quando eu falo assim, escreva as 5 qualidades, a pessoa, ela trava. Muitas pessoas não têm facilidade para achar suas próprias qualidades, mas se pedir para elas, escreva aí seus 5 maiores defeitos, Rapidinho. elas escrevem numa facilidade. Porque a maioria de nós somos assim, nós somos criados para isso, na Mas verdade. sempre tem alguém para apontar os nossos defeitos, não tem? Que intensifica mais ainda essa exatamente. questão. Por isso que é importante reconhecer, além de que somos falhos e ainda podemos aprender com as nossas falhas, com os nossos erros, é da gente sempre estar trazendo essa autorreflexão. Quais são minhas habilidades? Em que eu sou boa? Quais são meus acertos com meu filho? Porque senão vai gerando na minha cabeça aquela crença de que eu não deveria nem ter sido mãe. Falou assim, nossa, eu não devia nem ter sido mãe, porque eu vejo todas as mães tratando os filhos com tanto amor, tanto carinho, tendo paciência, e eu não tenho paciência. Então, assim, ela vai se rotulando, é onde eu falo, ela pega os erros e cria ali uma prisão, ela se rotula. Ela acaba criando uma crença a respeito dela mesma como uma mãe inadequada, sendo que, na verdade, é uma mãe que tem milhares de acertos, mas por conta da autocobrança, dessa autopunição, dos apontamentos alheios, ela fica se percebendo de maneira inadequada sempre, negativa, inadequada. Isso não é funcional, essa mãe vai adoecer. É por isso que essa era a próxima pergunta, isso é perigoso. É perigoso, porque vai trazer, sim, as doenças psicossomáticas. Não tem jeito de fugir disso, Cleide. Em relação ao emocional, em relação ao físico, né? Agora nós estamos finalizando o mês de outubro, falou tanto da campanha do Outubro Rosa, prevenção ao câncer. Então, assim, o quanto isso está sendo abordado cada vez mais, que a emoção gera câncer. Dependendo das emoções que a pessoa traz ali ao longo do tempo, ela pode sim desencadear o câncer, seja um câncer do útero, colo do útero, de mama, em qualquer área do corpo, porque o corpo vai manifestar. O corpo vai manifestar. Então, meninas, meninos também, né? A gente sempre fala muito para as mulheres, mas os homens também. Agora vem o mês de novembro, né? O novembro que vem a campanha sobre conscientização do câncer de próstata, que também vai ser muito bem falado, é sempre muito falado. Então, assim, acomete a todos nós, todos os seres humanos, independente se é homem, mulher, devemos trabalhar nossa saúde nos 3 pilares que eu falo, né? O mente, corpo e espírito. Querida, muito obrigada por esse bate-papo muito importante. Cleide, obrigada a você mais Então, uma gente, vez. o negócio é o seguinte, meninas, vocês devem ficar atento a essa questão do perdão, de perdoar a si mesmo. Isso é muito importante para você ter uma vida mais plena, mais satisfatória, né?